são para retornar. E eles voltam e não chegam tomando a cidade. Eles ficam aqui fazendo kibbutz, pequenas comunidades, tentando se organizar em comunas de compartilhamento da vida, compartilhamento democrático, compartilhamento de bens, compartilhamento econômico, até que, provocados, eles reagem e, em reagindo, eles tomam a cidade. Daí em diante vem uma sucessão de fatos que todos que são contemporâneos das coisas que aconteceram de 1966 para cá sabem. Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur e depois disso a tragédia da presença terrorista no lugar. Porque eu mesmo, que estou narrando essa história que começou com Melquisedeque, cheguei aqui em 1977, numa época em que a gente via ainda os palestinos extremamente felizes por estarem sob a orientação judaica, felizes com liberdade, com livre-arbítrio, com trânsito, todos os lugares franqueados, você podia ir aonde quisesse, mas aí surgem figuras que têm em Yasser Arafat uma simbolização de um espírito. É um espírito de terrorismo, é um espírito que cresceu, apesar de Arafat, depois de um tempo, ter se tornado apenas politicamente correto, porque para o mundo e para as Nações Unidas ele tinha um discurso, mas para os grupos rebeldes palestinos ele tinha um outro, e para os grupos palestinos rebeldes o seu discurso era de incitamento e de terrorismo, sendo que ele próprio, Arafat, foi o fundador do Fatah, ele começou como um terrorista, viu que se ele quisesse ter algum tipo de apoio internacional e da mídia, ele tinha que mudar o discurso, mas isso era só para fora, a cara dele era dupla. Por lado de dentro, o estímulo dele era para que acontecesse o que continua acontecendo até hoje. E o que continua acontecendo até hoje é triste, porque é o estabelecimento de um status e de um estado de conflito aonde os judeus estão sempre dispostos a trocar terra por paz, sempre dispostos a fazer concessões, sempre dispostos a abrir áreas, até mesmo a consentir com a presença de um Estado palestino, se da parte dos palestinos houvesse a disposição de convívio pacífico, irmão e fraterno, o que não há. Porque aí surgem os Hamas da vida, que praticam atos horríveis e de ignomínia, os homens-bomba, de uma covardia extraordinária, porque eles próprios, os líderes desses movimentos, você já ouviu falar que algum deles tenha se oferecido para ser homem-bomba? Nenhum deles se oferece, eles pegam garotinhos jovens, que recebem promessas falsas e falaciosas, que vão destruindo as suas próprias vidas enquanto matam a tantos e inviabilizam todos os processos de paz aqui. E eu concluo dizendo o seguinte: há 2000 anos atrás, Jesus subia da região de Betânia, que fica ali além, descendo o Monte das Oliveiras do outro lado, passa por Betfagé. Quando ele chega aqui no Monte das Oliveiras e que ele tem essa visão da cidade de Jerusalém, ele chora, chora e chora, e de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir-te, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Ah, Jerusalém, se tu pudesses discernir no dia de hoje o que é devido à paz, a paz se estabeleceria em ti para sempre, mas isso te está agora oculto e encoberto. Em verdade, eu digo, Jerusalém estará sob o domínio e sob os pés dos gentios, até que todo Israel venha dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Foi Jesus que disse que não ficaria neste lugar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Aconteceu no ano 70. Foi Jesus que disse que o povo haveria de ser levado para dispersão e que haveria grande ira na terra contra este povo. E a gente viu que o povo judeu, nesses 2000 anos, aonde esteve, foi perseguido pelas razões mais horríveis, patéticas, bizarras, e que tem em Hitler o seu cume de maldade e de perversidade
Mas mesmo tendo voltado para cá, a paz ainda não se estabeleceu. Porque a paz haverá de estabelecer quando se cumprir aquilo que anjos do Senhor disseram quando Jesus estava sendo assunto aos céus no Monte das Oliveiras, e os discípulos, os apóstolos, estavam com os olhos fitos nos céus enquanto Jesus subia. E eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez, do modo como viste subir. E é o profeta Zacarias que minuciosamente nos diz: naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. E profecias falam desse dia. E acerca dele, eu fiz essa narração cronológica, histórica, ainda que breve e superficial, apenas para dizer que, como um discípulo de Jesus, que ama toda a gente, em qualquer lugar do mundo e na humanidade, e que ama o povo de Israel, e que ama o povo de Israel por causa do povo de Israel, por causa de Abraão, por causa da história da Bíblia, por causa das promessas de Deus, por causa de Jesus, por causa dos meus amigos que aqui vivem, como o meu querido Hugo, que está atrás das câmeras, por causa de tanta coisa e por causa de tanta gente. Eu faço a oração do Salmo que diz: orai pela paz de Jerusalém. Mas eu sei que a paz de Jerusalém só vai se estabelecer definitivamente quando todos aqui disserem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E a essa voz eu uno a minha dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero apenas terminar orando, e orando pela paz de Israel, orando pela volta do Messias que já nos foi designado, segundo Pedro, Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, e orando para que a graça de Deus se derrame em misericórdia nos corações, para que o espírito de beligerância cesse. Paulo disse em Gálatas, no capítulo 4, que Jerusalém, que é a cidade da paz, ironicamente, por causa dos excessos religiosos, havia se transformado numa escrava, havia herdado o espírito de Agar. E o que a gente vê hoje aqui é conflito. Hoje de manhã nós fomos expulsos do Jardim da Tumba por protestantes. Viemos ao Monte das Oliveiras e fomos expulsos daqui por um padre surtado. E o que a gente vê é esse mesmo espírito. O padre ainda me disse: não, isso é uma questão de custódia da Terra Santa. Eu quero orar porque a terra não é santa enquanto não há paz, não há justiça, não há amor, não há reconciliação, enquanto os muros da separação não são quebrados. Senhor Jesus, eu invoco o teu nome, não para televisão, que tu sabes que eu não estou nem aí para televisão. Eu invoco o teu nome não por causa dos milhares que estão me ouvindo agora através da rádio, no Brasil e em tantos lugares do mundo. Eu não estou nem aí para isso. Eu invoco o teu nome como se sozinho eu estivesse aqui, pedindo que tu derrames o espírito da graça e da glória. Que chegue aquele dia em que todos terão o entendimento aberto e chorarão diante de ti quando tu derramares espírito de quebrantamento. Chorarão por aquele a quem traspassaram, como quem chora pelo primogênito e como quem chora pelo unigênito. Eu peço que esse dia chegue e digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Eu fico por aqui. A gente continua. Até a próxima hora. Tchau, então.